Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. Esse vídeo aqui tá saindo um pouco atrasado, né? Ele não tá saindo na segunda-feira porque eu tive várias correrias e coisas aí ao longo do final da semana passada e na própria segunda-feira que eu iria tentar gravar de manhã, acabou tendo obra aqui, então não dava pra gravar. Então eu tô gravando no final da segunda-feira, mais ou menos no horário onde o vídeo deveria estar saindo, que é quando eu finalmente consegui parar aqui e ter tempo pra conseguir gravar. Então esse vídeo tá saindo na terça. Aí desculpem pelo atraso, mas pelo menos consegui fazer sair rápido ainda, para não ficar sem vídeo de sinopse essa semana. Então, ok, sem mais delongas, vamos começar aqui. A primeira sinopse é de um membro do canal, então se você quer ter sua sinopse lida mais rápida, aí você pode se tornar membro do canal, dar uma força para o canal continuar existindo e ao mesmo tempo aí você consegue ter a sua sinopse lida um pouco mais rápido para não entrar na fila gigantesca. E as próximas sinopses, depois da primeira, né, que é de membro, as outras são sinopses normais aí da nossa lista. Estamos mais ou menos no mês de setembro de 2020. 2020? 2021. Agora eu nem sei mais. 2021. Que bom. Achei que eu tava achando que eu tava com 2 anos de atraso. Não. Estamos em setembro de 2020 aqui e temos mais ou menos 183 sinopses ainda para serem lidas. É muita coisa. Bora começar aqui. O nome da nossa primeira sinopse é The Madman. Enfim, o Homem Louco, ou algo assim. Algo desse tipo. Em um mundo onde superpoderes são vendidos em pílulas, existem poderes que são proibidos, e esses poderes não podem ser usados por causa dos efeitos colaterais, né? Imagino, como afetar o psicológico da pessoa, deixando ela louca. Porém, para se vingar, esse assassino precisa do poder, mas ele não sabe nada sobre ele. Sobre ele, o poder? O que ele pode causar. Não sabe nada das consequências. Entendi, eu acho. Porém, todos os poderes só duram 12 horas. Eu fiquei em dúvida sobre duas coisas. A primeira é: a gente vai acompanhar um assassino que tá querendo vingança, mas a pessoa tá querendo se vingar de um assassino, ou ela é um assassino? Porque ficou assim: porém, para se vingar, esse assassino precisa do poder. Então, me dá a entender que a gente está acompanhando um assassino que quer se vingar. Ok. E ele não sabe nada sobre os efeitos colaterais que pode ser causado. Pelo que foi apresentado antes, né, eu imagino que ele vai usar uma dessas pílulas com poderes que são proibidos ou algo assim, né? Eles são vendidos, comercializados naturalmente, e aí tem algumas que o efeito colateral pode ser realmente causar loucura ou algo do tipo. E aí, por conta disso, não seriam comercializados. Aí você pode se imaginar que talvez elas seriam comercializadas em um mercado negro, em um mercado paralelo, né, como uma espécie de drogas ou algo do tipo, e aí o protagonista ele iria ter acesso a alguma dessas pílulas ou algo assim. Eu realmente fiquei na dúvida se ele está buscando um assassino, né, porque é de se imaginar, se eu quero vingança, muitas vezes a vingança vem por conta de algum ente querido, alguma pessoa que o protagonista ama, que foi morta. Se ela foi morta, foi por um assassino, e aí beleza. Mas eu realmente fiquei nessa dúvida. Se a gente está acompanhando um assassino, então é de se imaginar que ele tem um background de, sei lá, matar as pessoas por dinheiro, algo assim, tipo um assassino de aluguel. E aí alguma coisa acontece com ele e ele busca vingança. Vamos lá. Indo nesse caminho de o protagonista ser um assassino, poderia ter uma discussão moral interessante, do tipo: ele mata as pessoas por dinheiro, e aí quando alguém próximo dele é morto, ele vai se vingar, e aí talvez nessa jornada de vingança ele vai percebendo e se arrependendo das atitudes que ele fez e tal, ou algo assim. Seria interessante. Nesse caso eu estou excluindo totalmente toda a discussão em relação à pílula, aos poderes, consequências, etc. Mas focando nisso mesmo. Mas eu acredito que pode ser um erro de digitação aqui, e que realmente o protagonista está buscando alguém que assassinou algum ente querido dele. E aí, nesse caso, realmente a vingança, eu sempre falo aqui, né, nos vídeos do canal, ela é realmente um sentimento forte o bastante, que faria talvez o protagonista correr mais risco do que o necessário, né, a ponto de realmente tomar uma substância que vai gerar ali uma grande consequência nele. Essa consequência pode ser realmente ele ficar louco, ou outros tipos de coisa, que eu não consigo imaginar exatamente como que essa loucura seria trabalhada dentro da história de uma maneira que ela realmente fosse uma consequência interessante, uma consequência que desse pra gente
realmente visualizar isso acontecendo como algo negativo, digamos assim. Eu consigo imaginar isso descambando muito facilmente para uma loucura, onde ele libera o poder e fica aquele negócio tipo meio raposa de 9 caudas do Naruto, meio Hollow do Ichigo, o Ozaru do Goku, enfim, sabe? Descambando para um negócio que acaba virando mais um Deus Ex Machina do que realmente uma consequência que a gente vai enfrentar, vai acompanhar o protagonista enfrentando na história. Talvez, vamos lá, como primeira alternativa, o protagonista iria atrás realmente das pílulas com poderes normais, talvez, sei lá. Eu imagino que se existisse um mercado de superpoderes, ele seria extremamente caro e extremamente inacessível para pessoas pobres. Então você consegue imaginar que o protagonista, por estar tão afundado nessa questão da vingança, ele de repente vende a casa, vende tudo que ele tem, tudo que sobrou ali da suposta vida que talvez ele tivesse, para comprar a pílula no mercado legal, só que ele não consegue achar nenhuma com o poder que talvez ele precisasse para encontrar o assassino. Ou pelo contrário, ele vai pegando esses poderes e cada poder que ele pega é para ajudar ele a completar uma determinada missão, eu tô falando aqui entre aspas, como se fosse um jogo, né? Mas um determinado, para conseguir achar mais pistas para chegar no assassino e poder cometer a vingança. Então vamos lá. Primeiro ele pega uma pílula que permite, sei lá, ele ler pensamento. E aí, lendo o pensamento, ele consegue achar uma... que eu acho que ler pensamento seria alguma coisa mais pra frente, mas algo assim, tipo... ou sei lá, a pista que permite ele sentir rastros de energia, alguma coisa assim. E aí ele vai lá onde aconteceu esse assassinato e aí ele consegue sentir o rastro do assassino. E aí ele segue até um determinado ponto e ele descobre que talvez, beleza, alguém nessa empresa foi quem matou, sei lá, minha mulher, meu filho, não sei. Quem seria a vítima aqui no caso, né? Então, ele descobriu, por exemplo, que o protagonista está lá. Aí agora ele precisa comprar uma outra pílula, aí, sei lá, assim, para ler mente. E aí tem nisso dele ler mente, ele entra naquele lugar para poder achar quem seriam as pessoas que vai... E aí vai, tipo, cada poder vai ajudando ele a chegar numa pista e ele vai comprando esses poderes até que chega num momento onde ele precisa de poderes que não estão mais disponíveis legalmente. E aí ele tem que ir em busca desse mercado negro. E aí ele vai tendo consequências cada vez piores dos poderes que ele vai tendo que pegar no mercado negro para poder chegar mais perto do assassino até de fato pegar algum poder violento. Até porque vão imaginar que, novamente, se os poderes são vendidos, né, na sociedade, poderes que são relacionados a matar pessoas, por exemplo, não seriam vendidos. Eles seriam considerados realmente como proibidos e tal, e aí talvez não necessariamente só por eles terem um efeito colateral muito forte, mas realmente porque é um poder que só serve para você ir lá e matar alguém, o poder de explodir alguma coisa, o poder de atirar laser do olho no nível do Superman, né? Que corta as coisas, corta uma pessoa em meio. Esses poderes geralmente não seriam vendidos tipo na farmácia. Né, eles iam ser vendidos realmente no mercado negro. E talvez por eles serem vendidos no mercado negro, eles têm consequências, efeitos colaterais da mesma forma que droga, né, porque eles não são controlados, eles talvez sejam feitos ali no próprio mercado negro, eles sejam subproduto das pílulas de poderes realmente feitas de forma legal, então eles realmente são de pior qualidade. Talvez os poderes vendidos de forma legal, vou falar nas farmácias, os poderes vendidos na farmácia durem 12 horas e os poderes vendidos no mercado negro você não sabe por quanto tempo eles podem durar. Às vezes eles duram 8 horas, às vezes eles duram 12, como é estabelecido, às vezes eles duram 15 minutos. E aí isso dá até pra colocar o personagem em situações onde ele comprou um poder e aí o poder acaba no momento onde ele mais precisava daquele poder. O poder dura, sei lá, só 15 minutos e aí acaba e aí ele tem que se virar de outra forma. Seria até legal, porque a gente iria acompanhando não só as consequências, né, dos efeitos colaterais das pílulas, mas também realmente essa situação de tensão, onde ele se preparou para viver aquilo, para aquela situação, e aí o objetivo do preparo dele acaba naquele momento, e aí gera uma situação de tensão, onde o personagem tem que sair daquela situação através dos próprios métodos, né? E aí, talvez nisso a gente possa colocar outros personagens que talvez se importem com o protagonista, que seria o nosso contraponto, né? Que seria o personagem que iria estar vendo o protagonista se afundando cada vez mais nessa vingança e tendo realmente efeitos colaterais e consequências ali drásticas nele, na vida dele, no corpo dele. E pra gente realmente ter uma visão de um personagem de fora disso
e para mostrar realmente que o protagonista está se afundando, não deixar isso só a cargo de interpretação do leitor, mas talvez realmente colocar isso escancarado na forma de outro personagem que está vendo aquilo acontecer e que de repente até aconselha o protagonista a parar com aquilo, a parar com aquela busca, porque aquela busca está acabando com ele. E aí eu digo assim, até consequências físicas mesmo. Então, um determinado negócio que ele toma a consequência, sei lá, ele soltava fogo pela mão, e aí a consequência é que ele ficou, quando começou a acabar, o fogo saía, mas a mão dele não era mais imune a esse fogo, e aí começou a queimar a mão dele. E agora ele tá, tipo, ele fica com o braço enfaixado durante boa parte do mangá sem poder usar o braço por causa disso. Outra consequência, sei lá, deixa ele surdo, sabe? Consequências assim, beleza, tem consequências que tem que tomar cuidado para não estragar a história, não começar a dificultar tantas coisas a ponto de que você não consiga, né, o autor não consiga mais criar ali situações, mas sim consequências drásticas que talvez sejam visíveis ali na própria aparência do personagem e tal, como eu falei no caso de perder um braço, por exemplo, tipo algo que, caramba, realmente foi uma consequência séria. E aí, beleza, a última consequência pode realmente ser a loucura. E talvez a loucura possa ser trabalhada, até porque o nome da história é O Homem Louco, talvez não como uma consequência direta do uso, mas a loucura, nesse caso, do título, ser a loucura pela vingança, a loucura de uma busca desenfreada, onde o protagonista se perde ali nele mesmo e ele começa a viver por aquilo e começa a não ligar para as consequências, até o momento onde essas consequências deixam de ser consequências nele mesmo, no corpo dele, na vida dele, no psicológico dele, e começa a afetar inclusive pessoas ao redor dele, outras pessoas inocentes ou coisa do tipo. E aí talvez daí viria o nome, né? Seria tipo uma espécie de plot twist, de o homem louco não é por causa da pílula, mas sim porque ele realmente enlouqueceu nessa busca pela vingança e ferrando tudo e destruindo tudo que tá nele mesmo e ao redor dele em busca dessa vingança. Eu acho que dá para trabalhar com uma mensagem muito positiva e interessante na história e nessa jornada de descensão, né, do personagem, ele realmente se afundando cada vez mais. E aí sobre o final eu não sei, daria para ter tanto um final relativo de redenção, onde no final ele desiste da vingança, sei lá, mas talvez ele já aí pode ter tanto um final positivo ou negativo, onde ele percebe tudo o que aconteceu, percebe tudo o que ele fez e aí desiste e, sei lá, vai se tratar num hospital, alguma coisa assim, ou onde ele percebe tudo o que ele fez só depois que já é tarde demais e aí, sei lá, ele morre num final mais triste, mais depressivo mesmo. Eu acho que ambos os finais dá pra trabalhar de forma interessante essa história aqui. Mari é uma jovem com problemas para se comunicar e fazer amizades. Em prol de resolver seus problemas, ela tem a brilhante ideia de ingressar em um novo emprego na área de telecomunicações. Acompanhe a extraordinariamente comum vida dela, enquanto supera as dificuldades de se tornar uma pessoa sociável. Interessante. O autor deixa aqui uma observação de que o formato do mangá vai ser contado naquele modelo Yonkoma, ou seja, quase como se fossem umas tirinhas, né? Eu imagino que vão ser... Eu não sei se o Yonkoma ele segue, né? Tipo, uma sequência direta ou ele realmente tem um formato de tirinhas, mas então ele não tem aquela narrativa padrão de mangá que a gente tá vendo. Eu acho aqui que... Legal, uma história bem interessante, né? Bem comum, bem cotidiana. Eu já trabalhei em telecomunicação e eu sei que é uma desgraça, eu sei que é um negócio bem complicado, então consigo, com base nas minhas próprias experiências, imaginar as várias histórias e situações que daria pra contar aqui, onde a Mari pode ir de uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar para uma pessoa que realmente para de querer se comunicar por raiva das pessoas, porque quando você está trabalhando com telecomunicação, beleza, tem duas realidades. A realidade do setor receptivo, falando aqui, dando uma aula de telemarketing. O setor receptivo, né, onde você recebe chamadas das pessoas, geralmente para resolver problemas ou coisas do tipo. E você tem o setor ativo, que é aqueles que ficam ligando de 15 em 15 minutos no seu celular, te oferecendo algum serviço, né? E em ambos os casos você tem a situação de encontrar pessoas, principalmente por não estar te vendo, né, por estar conversando só com o celular, pessoas com zero educação. Então você consegue imaginar exatamente a Mari passando por esse tipo de situação. Ela quer ser mais sociável e ela imagina, ok, vou trabalhar num emprego onde eu sou obrigado a me socializar, a conversar com mais pessoas e coisas do tipo. E aí nessa situação ela acaba, na verdade, lidando com pessoas complicadas de se lidar, né? Uma pessoa que está passando por um problema, eu trabalhava na parte de internet e era setor receptivo, então
90% assim, do horário de trabalho era uma pessoa ligando com algum problema, alguma situação, ou seja, a pessoa não estava feliz com aquela situação e eu tinha que tentar resolver aquilo de alguma forma, sendo que geralmente em telemarketing, telecomunicações assim nas empresas, elas são terceirizadas e aí a empresa que cede aquele serviço de verdade, ela não dá condições para o atendente realmente resolver de fato as situações. Então, você fica realmente só como ali o bucha de canhão, no caso ali, né? Você fica como o soldado que vai receber o tiro pelas outras pessoas, porque você recebe a pessoa com o problema, mas você mesmo não tem poder, não tem capacidade de resolver aquele problema diretamente. Então, é uma situação bem complicada de lidar. Eu imagino que seria um modelo de histórias curtas, digamos assim, meio que episódicas, né? Então, cada hora ela lidando com alguma situação diferente. Eu acho que o interessante aqui é como a gente vai ver essas situações, né? Esse conjunto de situações formando essa personalidade da Mari, se ela vai conseguir realizar o seu objetivo ou como ela vai realizar o seu objetivo. O próprio autor aqui trata de forma crítica, não. Crítica também, mas era outra palavra que eu ia usar. De forma irônica, a ideia dela de ingressar nesse setor, né? Porque realmente ela vai lidar com muitos problemas e com muitas pessoas mal educadas, etc. Estando nesse emprego. E aí, eu não sei se isso é realmente a melhor forma de você buscar melhorar a sua comunicação e melhorar a sua capacidade de fazer amizades assim, até porque eu sou uma pessoa mega tímida e que tem muita dificuldade de comunicação, assim, pelo menos pessoalmente com pessoa, né? Você vê que em vídeo é um pouco mais tranquilo, né? Mas de comunicar com pessoas e realmente de fazer amizade. Se não tem vamos dizer assim, em um grupo de amigos onde eu conheço alguém, eu tenho facilidade de me relacionar e comunicar com todo mundo. Mas se eu tô sozinho e eu dependo de fazer uma amizade do zero, eu sou horrível para isso. Eu sou muito tímido. É um nível assim absurdo. E eu trabalhei nesse tipo de setor, né? Eu trabalhei aqui em telemarketing e não ajudou nada. Então, assim, pode ser que eu tenha um pequeno spoiler do final da história, mas eu imagino que já que seria essa a ideia, talvez realmente ir mostrando como ela progride, ou como parece que ela não vai progredir de jeito nenhum, mas através, talvez, da equipe ali envolvida, ela consiga realmente fazer novas amizades, passando por situações, e ela consiga se socializar e ter esse finalzinho redondinho, casando ali com o objetivo da história, que é a Mari, ela conseguir ter melhores relações sociais, etc. Eu acho que dá para trabalhar dessa forma interessante, onde cada momento ali da história, a gente vai vendo ela resolvendo algum problema e parecendo cada vez mais que ela tá se afundando, que ela não vai conseguir, ela ficando cada vez com mais raiva e mais frustrada com as situações que ela vive, mas ao mesmo tempo em que ela vai vendo isso, vai se construindo ali relações de amizade com talvez os colegas de trabalho dela, a princípio sem parecer muito, e no final ela percebendo que aquilo foi o que ela construiu e que ela conseguiu realizar o objetivo dela, apesar de talvez não ter percebido aquilo. Por que eu falo isso sobre apesar de não ter percebido aquilo? Porque eu acho que fica mais interessante na história se a gente achar que não tá dando certo e no final tá dando certo, só que de uma maneira que a gente não percebeu, do que se a gente realmente achar, nesse caso aqui, que ela tá caminhando, que ela tá indo em direção ao objetivo. Aí talvez no final a gente teria que ter alguma outra experiência para dar um tchan pro final, pra sei lá, eu imaginando a história assim, como vários episódios nesse modelo, mas ainda assim formando um todo, uma trama geral, que é o da Mari realizando o objetivo dela de ser mais social. E aí, nesse sentido, o final ele precisa ter algum impacto, ele precisa ter alguma coisa, algum tchan a mais para se justificar como um final ali para aquela história. É claro que dá para ser só uma série de várias tiras e de mini historinhas, né? Interminável, né? Sei lá, para postar no Instagram, no Facebook, etc. No próprio YouTube mesmo lendo como tiras assim. Dá para fazer, mas eu acho interessante quando as histórias elas parecem caminhar para algum lugar, elas parecem ir para algum canto, e aí nesse sentido, quando dá aquele final ali, um fechamento, esse fechamento realmente é diferenciado, né? Como eu disse, se nunca parecer que ela tá conseguindo, e aí num último apanhado ali, ela percebe que conseguiu, você dá um sentimento de que tipo, então era isso que eu tava lendo, era isso que eu tava acompanhando, sabe?
E mesmo que você vá fazendo várias e várias e várias historinhas e tal, como se fosse com o propósito de não terminar, mas quando você dá esse finalzinho assim, dá aquela sensação de tipo, tá fechado e dá, de repente até pra depois fechar um encadernadinho bem legal com toda essa história da Mari. Acho que fica bem interessante, fica bem interessante. Eu acho que isso aqui é o título dessa história, Suikoves. não sei o que significa. Eu acho que é o título, de qualquer modo, vamos lá. Hitoro é um clássico japonês antissocial do ensino médio que já cogitou o suicídio. Vai para um colégio novo e é obrigado a escolher um clube. E por apenas única opção de vaga, vai no clube de tricô e chá. Nossa, lá ele conhece 3 meninas. Daí em frente terá capítulos focados no clube. Ele está contando mais a história como geral. Aqui foi uma sinopse mais clássica que ele vai contar um pouco melhor para a gente entender mais sobre o que é a história. Terá capítulos focados no clube e um para cada garota, junto com a personalidade do protagonista. De modo slice of life com comédia que seja fofo, mas com subtexto depressivo em cada uma da maneira sutil que nem o protagonista ou o leitor percebe de primeira, entendi. Após melhorar como pessoa por meio de sua interação com elas, ele resolve visitar uma delas para entregar uma peça de tricô, só que chega no momento em que ela iria se matar. Ok. E no desespero ele impede. Após muitas dores, ferimentos e conversar com ela, ele descobre que as outras 2 irão fazer o mesmo, e ele terá que correr contra o tempo para poder salvá-las, porque elas são importantes para ele pela sua mudança de vida. Entendi. Será que ele conseguirá e a que preço? Cara, interessante. Gostei. Assim, eu não peguei tanto a pergunta do final, a que preço ou algo assim. Mas eu gostei bastante da ideia da história de beleza. Ele ter uma vida, ter essa questão depressiva dentro dele, de já ter tentado se suicidar e etc. E aí, beleza, ele vai para um colégio, vai para um clube, e aí através desse clube ele vai melhorando, vai percebendo, vai criando um gosto maior pela vida. E aí ele descobre que as pessoas que ajudaram ele a criar esse gosto pela vida, criar um ânimo de viver, realmente uma vontade de viver, essas pessoas estão passando por situações e problemas internos ali, pessoais, etc., que fazem com que elas, sim, queiram tirar a própria vida, né? Então, bem legal essa ideia de acompanhar alguém que pensou nisso, tendo que mostrar para essas outras pessoas de alguma forma que vale a pena viver. Cara, é uma história que dá para realmente ser uma parada bem bem fofa, bem ter ali os momentos de comédia, mas numa pegada realmente bem fofa, bem caramba, eu tava bem leve, sabe? Bem tipo você curtir ver aquilo, mas ter esse fundo realmente depressivo e tal, e triste. E talvez no final realmente eu sinto só que essa história ela tem uma missão muito, muito difícil, que é conseguir mostrar isso da pessoa perder o amor pela vida a ponto de cogitar realmente tirar e de realmente ir fazer isso, e tentar mostrar um revés, tentar mostrar de alguma forma que esse não é o melhor caminho, de uma maneira que não soe muito simplória. Porque é um tema realmente muito pesado, é um tema muito, muito central, e quem já cogitou isso, eu imagino, ou está cogitando, eu imagino que essa história teria como um objetivo de realmente talvez trazer para uma pessoa que está cogitando ou já cogitou uma identificação ali grande, e talvez até realmente tendo a capacidade de salvar vidas literalmente, sabe? De uma pessoa que está pensando nisso e talvez ao ler uma história como essa aqui acabe vendo que vale a pena viver, que vale a pena continuar vivendo, que não importa quão ruim esteja a sua vida, continuar vivendo é sempre a melhor opção, sabe? Sempre tem como você superar, sempre tem como você dar a volta por cima. Eu tenho convicção de que é uma história muito importante de ser feita, porém com uma dificuldade muito grande. Logo de cara, uma coisa que eu posso dizer é que eu não sinto a necessidade dessa história se passar no Japão, sabe? Com toda a carga do Japão. Ok, eu entendo que essa realidade de clubes e tal e coisa assim é uma realidade típica japonesa, mas até pelo grau de importância da história para quem está lendo, né, com quem ela pode se comunicar, quem seria talvez o público-alvo mais direto dessa história, eu sinto que seria importante ela se passar no Brasil. É claro que eu não vou ditar ou cagar regra aqui
pro autor da história, cada um faz a história do jeito que quer. Todas as análises e conversas que eu faço sobre a sinopse aqui é sempre com base na minha visão e uma discussão de forma mais abrangente e mais geral. Não é querendo ditar, tipo, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, não faça isso porque é ruim, ou faça isso aqui porque é bom. É sempre a minha visão, minha opinião. O autor é óbvio que é livre para fazer como ele bem entender. Mas eu acredito que essa é uma história muito importante, que se comunicaria muito com várias pessoas e que aí ela, se passando numa realidade mais próxima daquela pessoa, talvez teria um impacto ainda maior, talvez conseguisse comunicar de maneira ainda mais direta. E beleza, poderia talvez até manter o cara como um descendente de japonês, sabe? Mas numa escola brasileira existem também oficinas e coisa do tipo. Se você vai mudar o nome de clube para oficina, por exemplo, estando numa escola brasileira em tempo integral ou algo assim, ou numa escola particular, existem modelos de escolas brasileiras que têm também essas oficinas focadas em um tema específico, em um ofício, específico, e que daria para trabalhar dessa mesma forma. E aí eu acho que até dentro da realidade brasileira daria para comunicar. Passou um mosquito aqui, por isso que eu fiquei olhando aqui. Enfim, daria para comunicar até com alguns problemas da realidade brasileira, né? Que seriam considerados como talvez os possíveis motivos dessas personagens estarem querendo tirar a própria vida, talvez do próprio Hitoru querer também tirar a própria vida, enfim. Eu acho que é uma história muito difícil de ser tratada, mas eu consigo realmente visualizar essa construção do personagem criar o gosto pela vida através daquele clube e descobrir que dentro daquele próprio clube as pessoas ali que ajudaram ele precisam também de ajuda, e aí em como que ele vai buscar ajudar essas pessoas. Eu não acho que precisa necessariamente de um preço diretamente, mas talvez o preço seja exatamente ele se afundar nos próprios pensamentos que fizeram ele já ter pensado em tirar a própria vida e ter que achar força dentro de si mesmo. Então, a princípio, ele não achar que ele tinha essa força dentro dele, que ele achou que veio de fora, e aí ele ter que tirar essa força dentro dele para poder ajudar as pessoas ali que ajudaram ele. E é duro dizer isso, mas talvez uma das meninas não tivesse que não poder ser salva. Não é que não poder ser salvo do tipo não tem como, mas ele não conseguir por algum motivo e isso afundar ainda mais, talvez perto do final, talvez ali no momento mais crítico. Para a história terminar num ar bom, digamos assim, a última ou a maior parte tem que ser salvas. Então ele salva a primeira, percebe junto com ela que eles têm que salvar as duas, aí a segunda ele não consegue salvar, isso afunda a história ali, e aí no final ele consegue salvar a última e termina os três, né? Talvez ali até chorando por não ter conseguido salvar a outra, mas felizes entre aspas, né? Não pela situação, mas por terem conseguido se salvar, conseguido se manter juntos e coisa do tipo. Até porque esse é o tipo de história que não pode de jeito nenhum terminar com um final totalmente depressivo e triste. Porque, como eu disse, o público-alvo dele talvez sejam pessoas que estão cogitando, que já cogitaram tirar a própria vida. Então, se a gente fizer errar a mão aqui, ao invés de salvar a vida daquela pessoa, você pode acabar incentivando ela a seguir com aquilo. Então, é um mangá que realmente, assim, ele é realmente bem difícil de fazer e bem delicado de se fazer, porque ele tem poder, na história que vai ser contada, ele tem poder de salvar uma vida ou de tirar uma vida, literalmente, sabe? Eu diria para tomar muito cuidado realmente ao fazer essa história, realmente pensar muito bem, talvez ver realmente casos de pessoas que quiseram tirar a vida e em que essas pessoas se apegaram, e estudar muito, 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 porque na maioria dos mangás, quando a gente comete um erro nele, a única coisa o que a gente está perdendo é um leitor, por exemplo, que vai falar, essa história é uma bosta, não vou mais ler. Geralmente isso é o pior que pode acontecer quando a gente faz um mangá de forma errada. Mas nesse caso aqui específico, pelo tema que ele está abordando, as consequências de fazer esse mangá de forma errada, de abordar algum tema de forma errada, elas podem ser realmente muito, muito mais sérias. O vídeo até, né, ficou com um ar mais pesado. Vamos voltar aqui para um ar mais leve. O nome da nossa próxima sinopse é Combateta. O autor diz aqui que o nome é um trocadilho com Mortal Kombat, né? Então Combat e Teta.
e aí ele não explica o porquê teta. Enfim, vamos ler aqui a sinopse. Duas jovens universitárias conhecem uma idosa rica que lhes dá uma proposta, oferece, né, uma proposta de investigar o marido que pode estar traindo ela. Se o marido está traindo ela, ok. O que as duas jovens não esperavam é que o senhor que elas iam investigar escondia um segredo obscuro. O autor aqui, ele fala que a ideia vai ter uma temática mais de terror psicológico. Sinceramente, esse nome ele me dá uma ideia mais de comédia. Então, assim, eu acho que se a história for para ser realmente no terror psicológico algo mais sério, eu mudaria o nome, eu mudaria o título para você não vender a ideia errada. Eu falei aqui na última sinopse sobre o público-alvo da história, né? E é bem importante a gente entender mais ou menos quem é o público-alvo da nossa história e como que a gente está vendendo essa história. A sinopse, né? Ela por si só é um texto de marketing, é um texto de venda, né? O texto que você coloca aqui atrás do seu mangá para a pessoa ler e ver se ela vai se interessar em ler aquele mangá ou não. É o texto que vai estar ali no cabeçalho do site que você vai publicar para ela decidir se vale a pena, se ela tem interesse em ler aquele mangá ou não. E aí o título ele tem também essa função de marketing, né? Porque querendo ou não, é uma das primeiras coisas que você tem contato com a história. E aí só de ver o título você cria uma imagem mental e cria uma expectativa em relação à história. Se o título, nesse caso aqui, por exemplo, parece de comédia e a história é muito séria, talvez algumas pessoas que abriram para ler esperando comédia não vão gostar da história por pura e simples quebra de expectativa, né? Uma decepção por expectativa e não necessariamente porque a história é ruim ou boa, né? A gente sempre tem vezes que a gente, hoje eu quero ver um filme mais leve, de comédia e tal, pra dar risada. Hoje eu quero ver um filme mais sério, mais dramático e tal. Eu quero ver um filme bom. Hoje eu quero ver só um filme de ação que eu posso desligar o cérebro e assistir, tanto faz. Então, às vezes a pessoa pode estar com vontade de ver uma coisa mais leve, ver o título aqui do seu mangá, pensa que é algo meio que de comédia e acaba tendo essa expectativa errada sobre a história. Por isso que eu falo aqui sobre alterar o título nesse caso. Aqui eu acharia interessante. Beleza, agora seguindo para a história de verdade em si, né? A primeira dúvida que eu acho que ficaria na cabeça de quem tá lendo é por que a idosa, primeiro se ela é rica, por que ela contratou duas jovens universitárias e não um detetive particular ou algo assim, por exemplo. Isso, claro, dá para justificar na história, a gente consegue imaginar algumas coisas. Por exemplo, sei lá, uma das primeiras realidades poderia ser, por algum motivo bizarro qualquer, ela não confia em detetives. Então, por isso que ela contrata essas duas jovens que acabam conhecendo ela de alguma forma também aleatória. E aí dá pra contar até, sei lá, algum motivo meio engraçado e tal, qualquer motivo que ela tenha pra não confiar em detetives. E aí, beleza, seria uma justificativa. Outra, sei lá, o próprio marido dela talvez é detetive particular. Então, todos os detetives particulares da cidade conhecem ele e tal, e aí talvez acobertariam, passariam pano pra ele. Ela pode até dizer que já contratou uma vez e descobriu depois que eles se acertaram e aí ela não falava nada, o detetive não deu nenhuma informação pra ela por estar acertado com o marido dela ou coisa do tipo. E aí por isso ela não confia mais também em detetives, por ele mesmo já ter trabalhado com isso, de trabalhar com isso também. E ele ser detetive particular também até coloca aí um grau de dificuldade na história, porque aí ele sabe das técnicas, né, de investigação e tal de pessoa, e talvez até por isso a velha teria procurado duas alunas, porque daí elas não saberiam dessas técnicas e coisa do tipo, então seria mais difícil de ele prever os movimentos dessas jovens, afinal de contas elas estão inventando e tirando coisa ali da cabeça e não são as técnicas mesmo usadas pelos detetives particulares, etc. Eu acho que poderia funcionar aqui, porque se só for contado assim, só tipo uma velha rica, idosa, contratou duas meninas para investigarem o marido pra ver se tá traindo e tal, o leitor ia falar, mas por que ela não contratou um detetive particular? A maior parte dos detetives particulares, o trabalho deles é exatamente sobre traição e tal. Então, isso é uma forma de talvez reverter até o que poderia ser considerado como um furo de roteiro por parte de alguns leitores, como alguma coisa central ali pra trama da história, né? Realmente você converte um problema em algo ali que realmente funciona, que faz a história funcionar ainda mais, né? E a partir daí, beleza, a gente tem um mistério de que o lance não é só ele trair a véia, é que o cara faz outras coisas mais. É claro que aqui na sinopse ele não especificou o que são essas coisas, deixou realmente no campo do mistério.
E eu imagino que isso, e como é a ideia de ser um terror psicológico, eu imagino que ele deve fazer umas coisas bem sérias mesmo, a ponto de que as meninas vão talvez ficar em dúvida se elas seguem com essa investigação ou não. Aquele lance de curiosidade e medo, esse misto de curiosidade e medo. Tipo, às vezes uma quer desistir e a outra não desiste e acaba empurrando, aí em outro momento é a outra que quer desistir, né? E aí a que queria desistir antes agora já não, já tá mais com convicção e acaba empurrando essa. E aí elas ficam nisso daí. Eu acho que, né, como todo mangá, bom mangá de mistério, o lance é as pistas pro que quer que ele faça tem que estar plantadas, mas ao mesmo tempo, se o foco do negócio é ser esse terror psicológico e focar na investigação, o leitor não pode saber o que ele faz antes das meninas descobrirem de fato. Então, eu acho que o grande lance dessa história que manteria o leitor engajado, e que até só de eu pensar nisso eu já fico com vontade de ler também, uma história assim, é realmente elas irem descobrindo muito pouca coisa, mas serem sempre coisas que parecem algo, e aí eu foco muito na discussão delas, do que elas vão achando que é. E isso que vai mostrando essas discussões delas em relação ao que elas acham que está acontecendo, vai ser como se elas estivessem discutindo diretamente com o leitor mesmo, para também duas coisas, né? Instigar o leitor em relação ao que pode ser e ao mesmo tempo confundir o leitor em relação ao que é de verdade, porque conforme elas vão conversando, a conversa delas leva o leitor a uma direção oposta da real para que ele tenha uma surpresa quando for descoberto, né? Nesse caso, em histórias de mistério, nesse caso aqui bem especificamente, o leitor ele realmente faz parte ali do grupo com as duas jovens, né? Como se o grupo fosse de 3 pessoas, então as duas jovens e o leitor. E aí é interessante que eles, né, esse grupo, esteja na mesma página. Quando eu falo na mesma página, tipo assim, eles estejam seguindo as mesmas pistas, tendo os mesmos pensamentos. Em nenhum momento o leitor pode ficar para trás e não entender alguma pista ou alguma conclusão que as jovens chegaram, e nem ele pode estar adiantado, já entendendo o que vai acontecer, ou o que é o segredo obscuro que o velho esconde, e esperar as jovens chegar nele. Ele sempre tem que estar ali seguindo o mesmo caminho e sempre tem que estar realmente tipo, com a mesma pista, com a mesma ideia, para que a história funcione melhor. Isso é difícil de fazer, isso é bem difícil de fazer, mas quando bem feito assim é sensacional, é incrível. Fazem aquelas histórias que tipo, você lembra pro resto da vida quando chega no final e tipo, você descobre qual que era a trama toda e é aquela surpresa, aquela empolgação. É tipo o filme Seven, por exemplo. Quem assistiu sabe que como que chega no final e aí no final você fala, caraca, era isso então a história que estava sendo contada, e é surpreendente e você lembra para sempre. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Novamente, desculpa por ele ter saído um pouco atrasado, mas a gente tarda, mas não falha, ele tá aqui. Não vamos ficar sem vídeos de sinopse essa semana. Lembrando que se você quer ter a sua sinopse lida um pouco mais rápido, né? Lembrando que eu estava lendo sinopses aqui de setembro de 2021, né? Foram enviadas para mim, porque eu sempre recebo um monte. A cada vídeo novo desse que eu lanço, acabam vindo novas e novas sinopses. Então a fila ela é gigantesca e ela aumenta a cada dia. Então se você quer fazer o seu mangá logo e não tem tempo de esperar eu analisar a sua sinopse, então seja um membro aqui do canal que você consegue aí dar uma furada na fila e ter sua sinopse lida aqui um pouco antes, né? Um pouco mais rápido. E se você tem vontade de fazer o seu mangá, já está com a sua ideia, já está aí, mas não sabe ainda quais são os próximos passos que você dá, eu tenho o curso Jornada do Mangaka BR, que é um curso completo que te ensina desde a ideia até montar a sua sinopse, tem aula sobre sinopse lá, até você ter o seu mangá aqui impresso na sua mão, igual eu tenho os meus. Ensino a enviar para a gráfica, montar o arquivo, tudo para você pegar desde o zero tudo que você precisa saber até ter o seu mangá na sua mão. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse em conhecer esse curso. Novamente, valeu por você que assistiu até aqui e eu vejo você em um próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!